Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos resolver aqui a questão de número 37 do vestibular da UFPR de 2022, tá? Essa questão aqui é uma questão que a gente vai fazer por tentativa e erro e também trabalhando com a equação que ele vai dar as informações aqui para nós. Antes da gente ir para a nossa resolução e também leitura aqui do nosso enunciado, vou falar para você que se você quiser apostilas gratuitas para você se preparar para a prova do Enem e para o seu vestibular, aqui no meu Instagram você consegue essas apostilas. E também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UFPR, pois assim você dá uma força grandíssima aqui para o nosso canal e faz com que eu traga outros projetos, demorou? Dados os recados aí, bora lá para a leitura aqui do enunciado, criatura, ó. Veja só. Após pagar o valor da conta da pizzaria, Ana, Beatriz e Carlos voltaram para casa. No caminho, ninguém se recordava de quanto foi exatamente o valor da conta. Ana lembrava que a conta deu um valor inteiro e menor que R$200. Espera lá que a caneta não está funcionando. Agora sim, ó, um valor inteiro e menor que R$200. Beatriz lembrava que deu um valor maior que R$50. Então essa é a nossa primeira informação que a gente tem, ó. Qual que é? Que nós temos que o valor ele está entre 50 e R$200. Então eu vou falar aqui, ó, que o valor X ele é maior que R$50, 50 é menor que ele, e por sua vez esse valor ele é menor que R$200. Aí o que ele está falando para a gente aqui também, ó? Carlos lembrou que a soma dos algarismos do valor da conta dava 6. Admitindo que todos estavam certos, quantos são os valores possíveis para a conta? Então nós temos aqui duas informações e aí a gente tem um questionamento dele. Na primeira resolução, a gente só vai utilizar essa informação aqui porque a gente vai fazer por tentativa e erro. E depois, para você ter certeza que você conseguiu encontrar todos os possíveis números, a gente vai trabalhar com essa segunda resolução, trabalhando com a soma dos algarismos e também utilizando essa informação aqui, ok? Bom, primeira coisa, para você encontrar quais são os números e depois você ver quantos são eles, que é a pergunta final que ele está falando, a gente precisa pensar no seguinte. Eu tenho dois possíveis casos. Quem que é o primeiro possível caso? Um cara que tem dois algarismos. Então eu vou dizer assim, ó, que nós temos um número AB, que nesse caso ele tem dois possíveis algarismos. E depois, um terceiro caso, em que ele tem três possíveis números, ou seja, algarismos, desculpem, ou seja, o número ABC. E quando a gente fala algarismo, você precisa se lembrar do seguinte. O sistema que nós utilizamos é o sistema indo-arábico, que utiliza lá os símbolos de 0 a 9 para representar todos os possíveis números que nós utilizamos. Então, nesse caso aqui em específico, eu não posso utilizar nessa casa decimal o 0. Por quê? E nem nessa também, tá? Por quê? Porque você não chega na padaria e pede lá, ó, 0,5 pães. Você simplesmente fala o quê? 5 pães. Você não fala que isso daqui representa 0,5 reais, você só fala o quê? 5 reais. Então o A, ele nunca pode ser igual a 0. E isso vai facilitar para encurtar o nosso caminho, tá bom? Então vamos pensar lá. Bom, se esse cara ele tem dois algarismos, eu sei que esse número é maior que 50. Então ele pode ser 51, ou 52, ou 53, ou 54 e assim por diante. É aí que entra a nossa segunda informação, que é o que, ó? A soma dos algarismos na conta tem que dar 6. Então a gente vai pensar assim, ó, eu não vou utilizar o 4, eu vou utilizar o 5 primeiro. Se eu utilizei o 5 e a soma tem que dar 6, o único cara que pode entrar aqui, ó, é o número 1, porque 51 é maior que 50 e a soma dá 6. Aí eu vou pensar, por que não pode ser 52? Porque a soma dá 7. E por que não pode ser, por exemplo, o número 42, porque é menor que 50, apesar da soma das 6, ele é menor que 50, ele falou que as três pessoas que falaram lá, tanto a Ana, quanto a Beatriz, quanto o Carlos, estavam certos, ok? Aí a gente vai pensar assim, bom, eu utilizei o 5 e só pode ser o 1 depois. Será que pode ser o 6? Pode, porque esse cara que está aqui, ó, ele pode ser o 0. Então o número 60 é válido, porque a soma entre eles dá 6 e ele é acima de 50 aqui. Ah, então pode ser o número 70 e alguma coisa? Não, porque quando eu pegar o 7 já é maior que a soma dos 6 algarismos que está aqui. Então a gente acaba os números com dois possíveis algarismos. A gente encontrou aqui, ó,
dois possíveis números. Mas agora a gente precisa pensar nesse cara. Primeiro, para que ele tenha 3 algarismos, eu não posso, lembra lá, ó, que a primeira casa seja igual a 0, porque esse cara ele tem 2 algarismos e ia entrar nesse caso. Então eu tenho que o A aqui, ele tem uma restrição. Esse A, ele precisa ser exclusivamente o número 1. Por quê? Porque ele precisa ser 100 e alguma coisa. Ele não pode ser 200 e alguma coisa, porque senão passa de 100. E ele não pode ser abaixo de 100, porque senão ele entra no primeiro caso. Então a gente vai fixar um 1 aqui e vai pensar nos outros dois números. O B pode ser 0? Pode, o B não tem problema nenhum. Então a gente vai pensar assim, ó, se o A é 1, o B pode ser 0. Aí eu preciso pensar, a soma está dando 1, para chegar em 6 está faltando quanto? Ó? 5, dá 105, 105 está entre esses caras, e ele a soma dá 6. Aí você pode pensar assim, tá, eu sei que esse é 1, eu posso trocar esses algarismos de lugar? Pode, então tanto 105 quanto 150 é válido. Lembra que a gente começou pelo 0? Então a gente vai começar agora, ó, colocando 1 e pensando no B sendo 1 aqui, ó. Se essa soma deu 2, está faltando quanto para o 6? Está faltando 4. Então o número 114 é válido? É válido. Só que, de novo, eu posso fixar esse 1 e trocar esses dois de lugar, ó. Aí o número 141 também é válido, porque a soma dá 6 e ele está entre 50 e 200. Ok, já usei o 0, já usei o 1 para o B, agora vamos pensar, ó. Vou fixar 1 e vou pensar como se o B fosse 2. Beleza, 1 e 2 dá 3. Quanto que está faltando para o 6? Está faltando 3, então o número 123 também é válido. Só que, de novo, posso trocar eles de lugar, ó. Então o 132 também é válido aqui, ok? Aí tá faltando quem, ó? Bom, já utilizei o 0 aqui, já utilizei o 1 aqui, já utilizei o 2 aqui. Vamos pensar no 4, ó. Se eu pego o número 4, a soma deu quanto, ó? 1, 4, e aqui tá faltando 1, porque essa soma deu 5, tá faltando 1 para chegar no 6. Só que o número 141 já está contemplado aqui. A mesma coisa seria se eu pensasse no 5, ó. 1, 5, tá faltando quem? Só pode ser 0, né? Porque a soma já deu 6, não posso colocar mais nada, então nesse caso a gente coloca 0. Só que ele já está contemplado aqui. Então eu não posso utilizar nem o 4 e nem o 5. Aí você pensa, tá, eu poderia utilizar o algarismo 6 como sendo B então? Não, porque essa soma já está dando 7, o que ultrapassa o que ele está falando pra gente. Então, quando eu fiz por tentativa e erro, eu pensei em todos os possíveis números. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí nós temos aqui a nossa alternativa de letra C como sendo a alternativa correta. Mas se você tivesse na dúvida ainda, existe uma segunda maneira, que nesse caso eu não recomendo que você resolva por essa segunda maneira pelo tempo. É mais fácil você pensar assim. As análises que nós fizemos aqui de pensar por que tem que ser 5, por que aqui não pode ser 6, por exemplo, nós vamos acabar utilizando aqui também, tá? E de novo, a gente vai pensar em dois casos. O primeiro caso é quando nós temos dois algarismos. Lembra lá, ó, essa soma tem que dar quanto? Tem que dar 6. E aí você vai pensar assim, então, ok, só que eu preciso lembrar, o A não pode ser 0 e o A tem que ser 5 para cima. Então a gente vai fazer assim, ó, bom, se o meu A ele é igual a 5, ele pode ser 5. Eu vou substituir aqui, vai passar subtraindo, então nós vamos concluir o quê? Que o B é igual a 1. E aí, se o A e o B, eles são 5 e 1, então o número que nós temos aqui é o número 51. Aí eu penso de novo, ó, bom, o meu A, ele pode ser igual a 6, ok. Se o A ele é igual a 6, vai passar para cá, vai ficar 6 menos 6, então nós vamos concluir que o B ele é igual a 0. E ele pode ser um número assim, porque ainda está em duas casas decimais, então a gente vai ficar com esse cara como sendo o número 60. Tá, agora vamos pensar, ó, por que o meu A não pode ser 7? Bom, primeiro, a soma tem que ser 6. Para essa soma ser 6, esse cara ia passar para cá, ia ficar menos 7. E 6 menos 7, você ia concluir que o seu B ia ter que ser quanto? Ia ter que ser menos 1. E esse número, ele é um valor inteiro, porém ele é um valor monetário, que está entre 50 e 200. Então, por isso que a gente não pode ter um número 7 menos 1 lá, o que não faz sentido nenhum para nós, demorou?
Então a gente zerou os caras que tem duas casas decimais aqui, ó, que nesse caso tem 2 dígitos, que é o 51 e o 60, que é como nós tínhamos feito. Agora o que nós pensamos aqui, ó, vamos pensar no caso em que tem 3 algarismos. Estes 3 algarismos, a soma tem que ser igual a 6, ó. Então quando eu pego essa soma, nós temos isso daqui. Porém a gente volta e faz a análise. Para que esse cara ele não passe de 200, a gente só pode utilizar o A como sendo igual a 1. E nunca o meu A ele pode ser 0, porque senão cai no caso de 2 algarismos. Então a gente vem aqui, ó. Bom, eu já sei que esse A ele tem que ser no mínimo igual a 1. Se esse A é igual a 1, eu vou jogar para cá, vai ficar 6 menos 1, então nós vamos concluir o quê? Que o valor do B mais o valor do meu C, ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual a 5. Aí a gente vai lá e vai pensar nesses casos então, ó. Vamos lá. Se o B ele é igual a 0, isso pode acontecer. Então a gente coloca, ó, B igual a 0. Quanto que vai ser o C? O C vai ser igual a 5, ó. Perfeito. E qual o número que a gente vai conseguir? A vale 1, porque ele está fixo, certo? O B vale 0 e eu encontrei o meu C sendo 5. E a gente tem o número 105. Aí você pensa, bom, o B ele pode ser 1 também. Se o meu B é igual a 1, a gente vai concluir que o C ele é igual a 4. Se o meu C vale 4, o B vale 1 e o A vale 1, então a gente tem o número 114, ó, que é o cara que está aqui. E aí a gente vai fazendo, ó, B igual a 2, a gente vai encontrar o C como sendo 3, logo nós teremos o número 123, o B igual a 3, logo o meu C ele vai ser igual a 2, então nós teremos o número 132, aí por fim, ó, o B igual a 4, nós teremos o C igual a 1, logo o valor aqui do número que a gente vai ter o número 141. Agora sim, por fim, ó, o B igual a 5. Quando eu tenho o meu B igual a 5, a gente vai concluir que o C é igual a 0 e nós teremos o número 150. E por que o B não pode ser um valor aqui igual a 6? Pelo seguinte, se nós temos o nosso B igual a 6, o meu C, ó, quando eu passasse para cá, ele teria que ser igual a menos 1, o que não é um algarismo lá do nosso sistema decimal, porque ele só pode ser de 0 até 9, então a gente descarta isso aqui. Quando a gente for comparar, ó, o 51, como a gente já falou, apareceu, o 60 apareceu, 105, 114, 123, 132, 141 e por fim 150. Se nós contarmos aqui, a gente vai ter os mesmos 8 possíveis valores aí, que a gente confirma que realmente é a alternativa de letra C. Beleza? Muito obrigado, pessoas, por assistir esse vídeo aí. Se você curtiu tanto a primeira quanto a segunda resolução, se aparecer um exercício parecido com esse no futuro, lógico, quando você estiver fazendo um simulado ou quando você estiver estudando, tenta fazer pelas duas maneiras, só para você fixar. Obviamente, a maneira 1 é mais rápida e mais fácil de realizar na hora que você está fazendo a sua prova do vestibular, tá bom? Como pagamento aqui, eu só peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UFPR. E também não deixe de conferir as nossas apostilas. Um grande abraço para você, bons estudos e lembre-se sempre que a força esteja com você.